Toque na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia de paz e de alegria. Deu uma chuvinha boa agora de tarde. Agora o sol está quente. Que Deus abençoe o nosso domingo, final de domingo, né? Que Deus abençoe esse vídeo, que venha nos dar entendimento do projeto dele na nossa vida. Feliz com o Senhor, porque até que o Senhor nos ajudou. Feliz com os irmãos pelas mensagens. Obrigado, meus irmãos, meus amigos, pelas mensagens enviadas. Que Deus os abençoe. Que a semana de luz, paz, alegria, saúde, prosperidade, todas as áreas. Estamos com 243 inscritos no YouTube. Hoje não aumentou, irmão. Estava aumentando um por dia. Não aumentou, mas graças a Deus por isso, né? O nome do canal é José Jorge, contando parte da minha história. Você que tem interesse, se inscreva lá no YouTube. Divulgue, compartilhe. É como se fosse uma obra missionária. Vocês estão ajudando a obra missionária. Eu não posso ir. Um irmão meu, um amigo meu, quer dizer, vizinho aqui de casa, falou para mim: olha, você não pode ir, você não anda, mas você não está mudo. E uma irmã minha falou: Jorge, agora com o Face, quando meu filho comprou o Face, ele comprou um notebook, eu pus na internet para ele, ela falou: agora você pode fazer o que você mais gosta. Eu falei: o quê? Falou: falar da Bíblia, falar de Deus. E eu fiquei parado, eu ainda andava nessa época. Isso foi em 2019, acho que foi antes da pandemia um pouco, que eu lembrei dessas palavras e comecei a gravar, incentivado por minha prima, Maria José, mora na cidade de Barretos. Eu contei uma parte da minha história para ela, que ela não conhece pessoalmente, nem conhecia. Eu contei uma parte da minha história para ela e ela falou que eu devia fazer um vídeo, gravar um vídeo, ou fazer um filme, ou escrever um livro. Aí ela me incentivou a fazer o vídeo. Os primeiros 15 vídeos são esses, contando parte da minha história, a história mesmo, minha vida pessoal. E depois, quando acabou, depois de 15 dias, eu falei: agora? Aí eu lembrei as palavras do meu amigo, do meu vizinho e de minha irmã. Aí comecei. A Bíblia é minha vida, a Bíblia faz parte da minha história. Então, eu comecei a gravar. E Deus tem me abençoado pela quantidade de amigos que eu encontrei. Vamos começar o vídeo assim. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento, ignorância que eu fiz, que eu posso fazer que agrade ao Senhor. Perdoa-me, Pai. Pai, obrigado pela família, pelo dia, pelo lar que o Senhor me deu, pelo ar que eu respiro. Obrigado pela luta, pelo deserto. Obrigado principalmente por o Senhor ser Deus e não desistir de nós pecadores, Pai. Fala conosco hoje, Pai, no livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 7. Não sei o que eu quero falar, nem o que eu quero ir, mas que o Teu Espírito tenha falar conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmão, nós vimos até ontem o reinado de Davi. Hoje, durante 3 dias, hoje, segunda e terça, nós vamos ver o reinado de Salomão. E logo após nós vamos passar para os demais reis. Nós vamos seguir na Bíblia. Que Deus venha falar conosco, né? Capítulo 7, primeiro Reis. Salomão edifica palácio, um palácio. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua obra. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, de 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro, de viga de cedro sobre as colunas. Por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. Nós vemos aqui a construção do templo. Salomão deve ter sido uma construção, demorou 13 anos.
esplendorosa, né? Salomão tinha as riquezas que Deus deu a ele, né? As promessas de Deus, deixou também. Tinha também os objetos, os materiais que Davi, seu pai, tinha deixado, a riqueza, né? Foi fácil, mas foi com luta, tenho certeza que foi com luta. Teve que arrumar servos de outros lugares, teve que contratar muita gente para edificar o palácio. Eu vendo essa leitura, essa madrugada eu li aqui fora, meu irmão. Aí eu olhando para a casa aqui da frente, a casa que eu construí, eu demorei quase 5 anos, eu sozinho construindo ela. Meu pai começou a ajudar, fez a marcação, nós fizemos o aterro, e levantou algumas paredes e ele fez a obra. Aí ficou parado muito tempo, eu pensei, eu não sabia, eu não dou conta, eu nunca levantei uma casa. Até um certo dia eu cheguei e falei, não tem condições de pagar, fazer. E eu comecei a fazer. Foi quase 5 anos para fazer essa casa, quase. Deixei o ponto de morar. Uma casa pequena, simples, casa bem humilde, mas por do agrado de Deus foi com a minha força que eu construir essa casa com Deus na frente. Quando eu comecei ainda não era cristão. Eu me converti no ano 2000, ela já estava construída, mas aí eu vejo hoje o trabalhar do Senhor na minha vida. Deserto, muitas vezes a gente tem que passar sozinho. Eu lembro quando minha mãe, eu estava já terminando, porta, tudo colocado, e eu estava fazendo a parte elétrica. Minha mãe encostou na porta da cozinha, ficou olhando e começou a chorar. Falou, o que foi, mãe? Ela falou, você ajudou a construir as casas dos seus irmãos, tudo. E agora você está sozinho, né? Eu falei, ô mamãe, vamos pra lá. Vai pra casa, vai descansar. Eu não aguentava ver minha mãe chorar, né? Vai pra casa, eu não aguento pessoa chorando. Mas é assim mesmo. Isso é pra mim, é Deus mostrando que nem a gente sempre está com os outros, mas nem todos estão conosco. Eu aprendi isso, graças a Deus. Eu não reclamo disso. E quando eu estava construindo a casa, eu fazia só aos sábados. Eu estava terminando a casa de uma irmã minha, eu fui para uma rua abaixo, terminando o acabamento, piso, rodapé e pintura por dentro. Aí eu trabalhava, às noites eu trabalhava lá com ela, que lá serviço e corria para lá para terminar a casa. Para pintar eu tirei 2 sábados, para deixar ela prontinha no ponto. Não recebi nada por isso, nem é percebeu. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, com a minha casa 8, mas isso aqui 9 que foram construídos por mim. 8, 7 para meus irmãos. 9, 8 para meus irmãos. Estou esquecendo de um barracão. E essa aqui, eu sozinho. Aí eu vejo hoje que nós passamos pelo deserto, mas Deus honra a nossa fé. Eu, mesmo não sendo cristão, eu me esforcei, construí a casa, terminei, eu já havia aceitado Jesus. Aí Deus me deu também essa casa aqui de fundo, hoje eu moro nela. As da frente eu segui para minhas irmãs, minhas filhas, 2 filhas minhas casaram. E é luta, viu, irmão? Eu passo luta com o neto, com uma das filhas, a mais velha, o genro. O genro não, porque eles são más pessoas, é pela vida que eles levam, né? Um usa droga, o outro ajuda demais, aí ele me ajuda. Só que tem um custo, né? Eu pago, né? Mas quando eu peço, ele faz. E eles são bênçãos, mas é o jeito que eles procedem. Eu também não posso mudar o mundo, né? Jesus não mudou, nós todos, né? Mas ele deu ensinamento para mudar. Mas
as lutas vêm para a gente aprender, é um aprendizado para a gente saber aconselhar as pessoas. Então Deus me deu essa casa, uma bênção. Morou primeiro foi minha esposa, meu sobrinho, que nessa época a gente era separado, não, como eu falei, eu não era convertido ainda, não tinha aceitado Jesus. Depois minha esposa veio, meu sobrinho foi embora, ficou morando sozinha lá, minha filha morava aqui comigo. E eles detonaram a casa, reformei ela todinha, para passar para minhas filhas. Aí nós vimos palácios que Deus dá. Falar do Palácio de Salomão, como é que está nosso palácio, como é que está a nossa casa, o nosso coração para com Deus. Como é que nós estamos construindo o templo para a habitação de Deus. Nosso coração está limpo, está adornado, para receber o Rei do Rei, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. Nosso coração tem que estar bem adornado, bem feito, sem ruga, sem mácula, como o palácio que Salomão fez para ele. Foi tudo do agrado dele. Tudo que ele desejou, ele construiu no palácio. Toda beleza, toda estrutura, para agradar ele e a esposa dele, ou as esposas, não sei, né? E nós temos que também construir o nosso palácio, nossa casa. Ela tem que ser bem adornada, bem cuidada, bem administrada. Todos os pertences da casa. Porque é bênção que Deus nos deu, a gente tem que saber administrar. E sempre orar para que Deus repreenda todo o mal da nossa casa, toda inveja, todo embaraço. Nós estamos edificando uma casa para morar, onde deve morar com a gente o Espírito Santo. E assim é o nosso coração. É a morada do Altíssimo. Ele tem que estar bem adornado, sem mancha, sem mácula. Esse é o palácio que nós temos que construir para o Senhor. E às vezes eu me pego pensando, e lá na glória, quando Jesus vier buscar a igreja, como será que está a nossa construção? Como é que está a nossa casa lá? O que nós estamos enviando? Não é material perecível, não. Não é tijolo, areia, não. Como é que nós estamos, o que nós estamos fazendo para a construção da nossa casa? Lá na glória. Onde as ruas é de ouro, cristal, né? Onde não haverá luz, nem sol, nem dia. Quem vai iluminar é a glória do Senhor. O que nós estamos vendo para lá? Nós devemos enviar para lá a nossa vida espiritual, a obra que nós fazemos aqui na terra, enviando alma para o Senhor, mostrando o caminho da verdade, mostrando o pecador. Nós também somos pecadores. Aqueles que estão afastados do Senhor, trazendo eles de volta, limpando as feridas, curando, ajudando o órfão, o necessitado, falando do amor de Deus, cantando, louvando, orando, falando do amor de Deus, lendo a Bíblia. Será que nós estamos, como é que está a nossa construção lá no alto? Né? A nossa futura casa espiritual, como é que ela está? Temos que preocupar com ela. E às vezes fala que nós não devemos ajuntar tesouro aqui na terra, mas é na glória. Nós temos que cuidar, administrar o que Deus nos deu. Tudo, casa, roupa, tudo que Deus nos deu. Nossas crianças, que nós temos que prestar conta de tudo isso. Agora, esse casa que nós estamos construindo lá, nós estamos edificando, o material que nós estamos enviando, é o nosso trabalho no reino, para o reino, para as pessoas, falando do amor de Deus, é um material espiritual. As nossas obras, como será que está a nossa casa? Como será que está a minha casa espiritual? Versículo 12. Em cima, sobre pedras finas, lavradas,
segundo as medidas e cedro. E era o pátio grande em redor de 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de viga de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o porto daquela casa. Aqui já fala no versículo 12 da casa do Senhor. Nós temos que trabalhar bem, adornar bem a casa do Senhor, nosso coração, nossa vida. Deus habita em nós. Versículo 13. Espera um minutinho, meu irmão. Paciência que o irmão Jorge está com eu não tenho, meu tato não segura bem, devido ao acidente, como você já sabe. 7, versículo 13, eu vou prosseguir. Tem um papel que já atrapalha, versículo 13, a seguir. Diversas obras para o templo. Agora, nós vimos mais tempos atrás que Davi desejou construir um templo, né? Para adorar o Senhor. Salomão, Deus falou que ele não, mas Salomão construiria esse templo. Agora, Davi deixou os preparativos, deixou a planta, o desenho, e deixou muitas dádivas, ouro, prata, bronze. Mandou que os príncipes, os líderes, ajudassem Salomão na construção do templo, porque Salomão ainda era novo. Agora, ele vai fazer a obra, a construção do templo, construir seu palácio. Agora o templo. Enviou o rei Salomão, mensageiro, e mandou trazer Airão de Tiro. Este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali. E fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria e de entendimento, e da ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, porque formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio, e 12 côvados cercavam cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição, e sobre fundição de cobre para pôr sobre a cabeça da coluna de 5 côvados era a altura de um capitel, de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de obra, rede, a cinta de obra de cadeia para os capitéis que estava sobre a cabeça da coluna, e 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com as 2 fieiras ao redor sobre rede para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romanas. Assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de livre no porto de 4 côvados. Aí nós vemos a construção do templo. Salomão não quis que qualquer pessoa construísse o templo. Ele mandou chamar um homem sábio, um homem entendido, e que pudesse ensinar as pessoas a fazer o melhor para o Senhor. Porque ele aqui estava fazendo um templo, não para homem, mas para adorar o Senhor, para receber a arca da aliança, a arca do concerto, que Deus mandou que Moisés fizesse no deserto. Ali, quando reunia para orar, para glorificar o Senhor, o Espírito Santo descia, onde nós vemos que Deus agradou do templo. Um templo bem feito, bem adornado, feito com amor, com carinho. E nós temos visto hoje falar num templo que foi construído no estado de São Paulo, na capital, se não me engano, o Templo de Salomão. Será que Deus está agradando esse templo? Né? Será que o homem fez mesmo para Deus? Eu não estou julgando, não estou criticando. A tua casa de oração que você congrega, seja ela qual for, católica, espírita, cristã, evangélica,
Como é que está o templo que você congrega? Está cuidando dos objetos, está cuidando da limpeza, está cuidando com carinho, ou está deixando as crianças subir com sapato nos bancos, sujar com papel de balinha, jogar de chiclete, chegar com a mão suja, pegar. Como é que está o templo? Nós estamos cuidando do templo do Senhor. Irmão, que eu estou falando aqui das crianças, de balinha, de copo, né? Copo descartável que tem na igreja para beber água. O povo pega, nem bebe água toda, deixa lá no meio da igreja, lá perto da cadeira. Eu estou falando, eu vejo. Na minha igreja. Na igreja que congrega. Estou falando de igreja de outro lado que eu congrego. Eu sou um obreiro, eu não faço, porque eu não ando, eu fico só observando. Como é que está o tempo que nós estamos construindo para buscar o Senhor, para adorar. Nós estamos indo para buscar o Senhor, para adorar o Senhor, para entregar o melhor para o Senhor, ou estamos lá para receber. Deus não é servo, Ele é Senhor. Servos somos nós. Nós que estamos para servir, não é Ele. Como é que está nosso procedimento dentro da igreja? Nós não levamos Bíblia, é muito triste, irmão, ver uma pessoa não levar a Bíblia para a igreja. O hino da harpa no celular, a palavra no celular, muito triste. A Bíblia, ela ainda não foi tirada de nós. Ela ainda vai ficar no meio de nós, mas vai chegar o dia que vai tirar. E quando tirar a Bíblia, a primeira coisa que o inimigo vai tirar é do celular. A certeza é essa. Nós estamos chegando em casa, lendo a Bíblia, estudando, procurando aprender, ou estamos deixando ela aberta no Salmo 23 e no Salmo 91. Eu costumo ver em algumas casas, não que eu observe, que eu não vou, praticamente eu não vou na casa das pessoas, mas eu conheci pessoas e eu vejo a Bíblia amarela no Salmo 91 no 23, vai na amarela. Mas a gente não lê, a gente não estuda. Não é só o Salmo que nos liberta, é toda a Bíblia, de primeiro capítulo de Gênesis, do primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse. É Ele que faz a obra. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A verdade, ela está com Deus, é a palavra, é a Bíblia. Não tem outra verdade. As profecias estão na Bíblia. Todas elas vão se cumprir na minha vida e na tua vida. Então, irmão, é muito triste a gente ver pessoas que vão para a igreja só para passar tempo, ver também na igreja, esqueci de falar, pessoas vendendo, comprando. Jesus, quando entrou no templo, ele expulsou os vendedores, os cambistas. Como é que está o templo que nós estamos construindo para o Senhor? Deus não agrada de aparência. Né? Ele não quer hipocrisia, ele quer verdade. Versículo 50 e 51. Vou ler só 51. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata, o ouro, os utensílios, e pôs dentro do tesouro da casa do Senhor. Depois de construir tudo, ainda ficou alguma coisa para manter a casa do Senhor. Muitos despojos de guerra, riqueza que o rei Davi deixou. Irmão, o tempo acabou, não dá tempo mais nada. Que Deus os abençoe, visite o teu lar, responda às tuas orações e às tuas petições. E quando se precisar de oração, também pode falar no message que eu coloco no cartão de oração da igreja. Cada semana ela passa para a mão de um obreiro e eu coloco também na minha caderneta. Que Deus abençoe, meu irmão. Fica na paz de Jesus Cristo.